Na aula 2 do tema 1 da disciplina de ótica, nós vamos, é quase que chover no molhado, né? Mas vamos lá. Nós vamos falar, né, da relevância desse tema. É uma relevância realmente muito grande, né? A gente sabe disso, né? Por isso que eu disse que vamos chover no molhado, porque nós todos entendemos que esse tema é extremamente relevante. Veja, eu vou dar só um dado para você. Nós convivemos com uma luz desde o minuto em que nascemos até o minuto que as pessoas se despedem deste mundo, diuturnamente, noite e dia, né? Convivemos com a luz, nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. E eu, sinceramente, não acredito em vida se você não tiver uma fonte de energia como esta. De forma que a luz nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. Essa é a primeira observação, né, que nós estamos fazendo aqui nessa aula, né? Todo o tempo. Abrimos os olhos, pam, estamos diante dela, né? Luz. E como ela nos impressiona por conta dos muitos fenômenos associados à luz, né? É claro que para nós ela é muito importante, né? Aliás, os animais de uma maneira geral, né? Porque nós temos aqui, né, o nosso corpo, né, os nossos órgãos dos sentidos, né? Um deles é o sentido da visão. E aí o nosso olho, né, para a gente observar, né, os objetos, de forma que, veja bem, nós temos, né, no nosso corpo, né, todo um sistema voltado para ver a luz, para ver, para nos localizarmos, para nos sabermos onde estamos, para a gente contemplar a beleza da natureza. Beleza da natureza. Então a luz é fundamental para nós, como um mecanismo de localização, né? Sabermos onde estamos, quão próximo estão os objetos, e também para a contemplação da natureza. Portanto, uma das questões que a gente vai procurar entender é exatamente o mecanismo da visão, aquela preocupação que os gregos tinham lá atrás, né? Como nós enxergamos as coisas, como vemos, né, o mecanismo da visão, para a gente poder contemplar paisagens bonitas, né, exibindo várias cores, né? Mas, pasme, existem muitos fenômenos ópticos. Alguns são bem simples. Por exemplo, aqui eu estou destacando uma região de sombra, né? Veja, uma região de penumbra e uma região onde você tem luz. Regiões, então, destituídas de luz e regiões dotadas de luz e, às vezes, regiões intermediárias, né? É a ideia da sombra e da penumbra, né? Então, temos aqui uma região de sombra, por exemplo, onde não chega a luz até ela, né? Então, esse é o primeiro fenômeno. Sim, é o fenômeno, né, de existência de sombra e penumbra. Tá? Nos acompanha no dia a dia esse tipo de fenômeno. Olha só que coisa curiosa. Você olha um objeto, um lápis, né, dentro da água e parece que ele fica quebrado. Esse é um fenômeno também que a gente explica facilmente, né? Porque a luz exibe o fenômeno da refração. De forma que aqui nós já estamos falando, né, de um fenômeno da luz, né, que é o fenômeno da refração.
Vamos entendê-lo depois, mas estou apenas enumerando os fenômenos. Alguns são fantásticos, né? Alguns fenômenos são belíssimos, lúdicos, né? Interessantes, né? Olha só esse fenômeno aqui. Estão vendo? Parece que você está, na verdade, tendo dois conjuntos de árvores, né? E duas montanhas, mas não é. Esse fenômeno aqui é a reflexão da luz. Produz imagens belíssimas como essa. Também, fazendo uso da reflexão da luz, nós podemos construir espelhos, né, e consultar se nosso cabelo está penteado e assim por diante. É uma utilidade desse fenômeno. Reflexão da luz é um fenômeno luminoso. Mas existem fenômenos ópticos muito difíceis de serem entendidos, né? As auroras boreais, né? É que ocorrem só no hemisfério norte, né? Um pouco no hemisfério sul, só no hemisfério norte, né? É uma beleza de cores, né? De forma que são fenômenos ópticos naturais, ou acontecem na natureza, muito bonitos na realidade. Esse é um outro fenômeno óptico, né? Que é o relâmpago também, que nos impressiona muito, né? A geração de luz, né? É um fenômeno natural, difícil de ser entendido, né? A geração de luz, né? Raios, né? Numa tempestade, né? O próprio fenômeno da tempestade é um fenômeno de natureza eletromagnética, né? Mas aqui existe um fenômeno óptico também, geração de luz, na verdade uma fonte natural de luz, né? Existem outros fenômenos fantásticos, né? Absorção da luz, né? Esse aqui. Ora, a gente vê as coisas porque a luz é absorvida pelos objetos, né? Existe um outro, que é esse aqui, dispersão da luz. A luz incide num prisma e se decompõe em várias cores. Olha, a luz branca, né? A luz branca, é isso que estamos chamando a atenção aqui, se decompõe. Então, esse é um fenômeno óptico que produz cenas belíssimas. O arco-íris, por exemplo, cenas belíssimas, né? E esse é um fenômeno óptico. Tem também o outro fenômeno que é o espalhamento da luz, né? E, claro, as cores dos objetos, né? O brilho das pedras preciosas, né? O diamante, por que o diamante brilha tanto, né? Quando se faz, né, um corte, não é? Que é um corte relativamente bem conhecido, né? Este corte nos permite fazer com que um diamante bem lapidado ele brilhe muito. É claro que também as cores dos objetos, né? Um objeto aquecido começa, na verdade, com essa cor e vai mudando de cor à medida que ele vai se aquecendo, né? Começa um vermelho escuro, um vermelho menos intenso, até um amarelo, tendendo para o branco, né? O fato que temos aqui, então, esse outro fenômeno das cores dos objetos, né? O arco-íris, que eu mencionei antes, é um fenômeno natural, né? E ele acontece porque numa gotícula de água na atmosfera, nessa gotícula ocorre o fenômeno da dispersão. Então, é possível explicar de uma forma relativamente simples, né, o fenômeno do arco-íris, que é um fenômeno óptico natural. Agora, pasme, por que o céu é azul, né? Aqui, nós estamos falando de um fenômeno de espalhamento da luz na atmosfera terrestre. Não fora por esse fenômeno do espalhamento, o céu seria escuro e você viria apenas o sol, brilhando muito. O sol e o resto escuro. Mas olha que maravilha,
por conta desse fenômeno do espalhamento da luz, da interação da luz com a matéria, você pode ter um céu azul lindo. Tudo fica mais bonito na realidade. E também é possível entender porque no entardecer o pôr do sol é um pouco mais avermelhado. É outro fenômeno óptico, também associado ao espalhamento da luz. Olha só quanta coisa bonita e interessante. Temos fenômenos belíssimos como a miragem, né? A miragem, né? No deserto, né? O indivíduo pensa que está vendo uma coisa aqui, né? Mas na realidade ele está vendo uma outra coisa, ele vê uma outra coisa, numa posição diferente dessa, né? Esse é o fenômeno da miragem. É claro que isso vai ser explicado depois, quando a gente analisar a refração da luz, né, no meio onde o índice de refração muda. Ou seja, é quando a densidade do ar, por exemplo, for tal que ela não é uniforme. Consequentemente, nós teremos aqui a miragem. É outro fenômeno interessante, o da miragem, que pode ser não só no deserto, né? Mas até mesmo nas estradas você consegue ver este fenômeno. A pista molhada, né? A pista molhada. Né? Muito bem, mas são fenômenos bem interessantes, né? Como a luz, né? Fenômenos de interferência. Você já deve ter olhado uma gotícula de óleo na água, né? Olha só que cores belíssimas, né? Também a difração, como nós apontamos antes, né? Como sendo outro fenômeno da interferência, da difração. O fato é que temos muitos fenômenos. Nossa, fantástico, a ótica é fantástica, né? Porque era importante para a gente entender todos esses fenômenos que eu acabei de apontar.